Nossa saudação a cada um dos nossos irmãos de caminhada que nos acompanham. É mais uma oportunidade de estarmos nos conectando com os irmãos para levar uma mensagem da doutrina espírita a partir da oportunidade que a sociedade espírita nos oferece, um tema para a nossa reflexão. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, à nossa atividade, gostaríamos de convidar a cada um dos nossos irmãos para com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nos conectarmos com a espiritualidade superior, pedindo o amparo, a assistência para essa atividade que ora se inicia, que possamos estar receptivos e intuídos para bem levar a mensagem que possa ser útil a cada irmão que nos acompanha no momento. Que assim seja. Então, meus irmãos, o tema que nos foi proposto para a nossa reflexão de hoje é ocupações e missões dos espíritos. Então, a referência, né, o assunto encontra-se lá nas questões de número 558 a 584 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, essa reflexão, a doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos, né, a respeito das atividades do espírito a partir do seu retorno ao plano espiritual, ou seja, a partir daquela situação que denominamos de morte, né? Mas que a doutrina nos deixa muito claro em relação a isso, que a morte é apenas do corpo físico, o espírito segue a sua jornada, né? Segue a sua caminhada. E é a partir dessa compreensão e disso que a doutrina espírita, que a espiritualidade nos fornece, é que vamos basear a reflexão naquilo que caracteriza as atividades do espírito, então, após deixar a sua existência física, né? Então, na questão número 558, do Livro dos Espíritos, como citamos, que é a referência da nossa obra, né? Então, na questão 558, Allan Kardec questiona os benfeitores espirituais. Os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? E a espiritualidade responde: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem de angústias da necessidade. Então, os benfeitores vêm nos trazer em relação à resposta, ao questionamento de Allan Kardec, né, de que, na realidade, o espírito concorre, né, é, se eles, o questionamento se eles fazem outra coisa além do melhoramento pessoal, é que eles concorrem para a harmonia do universo. Cada espírito, ao longo de sua caminhada, né, ele tem a sua participação, naturalmente de acordo com aquilo que está ao alcance dele, a espiritualidade avalia muito bem isso a partir, antes mesmo de definir as atribuições de cada espírito, né? Então, há essa necessidade de contribuir para o avanço da humanidade, né? Para a harmonia do universo, e todos nós, num grau maior ou menor, temos essas missões, esse compromisso de sermos co-criadores, como nos disse o mestre. Na questão 559, aí o Kardec questiona: os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? E a espiritualidade responde que todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como arquiteto? Então, fica muito claro essa questão em relação ao questionamento feito, né, de que todos temos missões,
É como dissemos, naturalmente, cada um de acordo com aquilo que tem condições de contribuir para essa harmonia, para esse avanço, para esse progresso da humanidade como um todo, além, naturalmente, como vimos, que o primeiro questionamento, além do seu próprio melhoramento, do seu próprio avanço, da sua própria transformação moral. E na questão 561, é questionado: as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições exclusivas de certas classes? Ao que os benfeitores espirituais respondem: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem de maneira penosa. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Então, tudo é uma questão de trabalho, né? Ninguém é privilegiado, ninguém é criado já numa condição de superioridade. Os espíritos superiores, eles alcançaram essa condição a partir do seu esforço, do seu trabalho, da transformação moral, intelectual e espiritual que cada um teve que realizar. E é só assim que a gente compreende a justiça e a bondade de Deus, porque a gente colocaria em dúvida a bondade de Deus, a justiça divina, se porventura uns seres humanos fossem criados já angelicais, né? E os outros, para chegar a essa condição, tendo que lutar, tendo que trabalhar, se esforçar, passar por todas as dificuldades que são inerentes à trajetória de um espírito na busca do seu apogeu, da condição mais alta possível do espírito na escala hierárquica, né? Então, cada um faz por onde, e Deus, em sua infinita justiça, oportuniza a cada um que tenha a oportunidade de atingir tais objetivos. Na questão 562, é questionado por Kardec, a espiritualidade é questionada por Kardec. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? E a espiritualidade responde que com um questionamento, né? A espiritualidade responde: que queríeis que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício. Então, na realidade, há entendimento, há compreensão em algumas situações de que a morte, ou seja, a passagem para o plano espiritual, seria um repouso eterno, um repouso absoluto. E a espiritualidade e a doutrina espírita, através daquilo que a espiritualidade responde, é exatamente o contrário, sempre atividades, mas que, naturalmente, como vimos lá na questão inicial, diferente da atividade física, ela não gera o esgotamento, não gera cansaço, a partir de que a atividade do espírito, ao deixar a sua existência física, é pelo pensamento, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento, essa compreensão, de forma a nos desvencilharmos de certas conceituações, até certo ponto não equivocadas, né? Porque tendem a nos colocar que, após o desencarne, após deixarmos uma existência física, vamos gozar de um repouso eterno, de um repouso absoluto, ao passo que a lei de trabalho é uma das leis as leis de Deus, e, porventura, sempre trabalho de acordo com a natureza do espírito e com as suas possibilidades, né? E já na questão 562, há um segundo questionamento, na questão 562, é questionado: qual é a natureza de suas ocupações? Então, Kardec questiona os benfeitores: qual é a natureza, então, dessas ocupações que os espíritos necessitam após deixar sua existência física, que realizam, melhor dizendo,
após sua existência física. E a espiritualidade responde que é receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Então, vejamos que não é um trabalho pesado, digamos assim, sempre tem aquela questão de que o trabalho terá que ser suado, terá que ser pesado. Na realidade, é pelo pensamento. Então, receber as ordens do Pai, como a espiritualidade responde, né? Transmiti-la por todo o universo e velar pela sua execução. São missões do Espírito por ocasião do retorno à pátria espiritual. Já na questão 563, é questionado. As ocupações dos espíritos são incessantes? Kardec questiona a espiritualidade. Ao que é respondido. Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento, mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Então, dentro dessa questão, quando já temos o entendimento, né, da necessidade da lei do trabalho, de pormos em cumprimento a lei do trabalho, há satisfação em realizar as atividades, mesmo na erraticidade, mesmo no plano espiritual. E erraticidade, naturalmente, é sempre bom a gente colocar, que é o intervalo entre duas reencarnações, o plano espiritual, poderíamos assim dizer. Tá? Já na questão 563A, um segundo questionamento dentro da 563, né, é questionado. Concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Então, é um questionamento se também para os espíritos inferiores também acontece a mesma coisa. E os benfeitores respondem que os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto. Então, é como foi colocado, né? A cada um segundo a condição de bem desempenhar, de bem cumprir as missões que lhes sejam atribuídas. E aqui cabe uma analogia, e é muito fácil da gente compreender essa questão a partir do momento que a gente raciocina com a escola, né? Aquela criança, aquele aluno que vai à escola, nas séries iniciais, ele vai aprender de acordo com a sua condição de assimilação, né? Não vai ser ensinado a uma criança que está indo ao primeiro, segundo ano, a álgebra, a geometria. É sempre na proporção daquilo que está apto a absorver, a aprender, e, por conseguinte, em relação ao questionamento feito, em relação às atividades a serem desenvolvidas, né? Então, é sempre de acordo com aquilo que o espírito está habilitado a realizar. Na questão 564, é questionado. Entre os espíritos, há os que são ociosos, ou entre os que são ociosos, ou que não se ocupem de alguma coisa útil? E a resposta dos benfeitores é que sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente que os há como entre os homens, vivendo apenas para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade. E não estão e, e são, então, felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio. Então, dentro do questionamento feito, né, de que se os espíritos, há os que são ociosos e que não se ocupem de alguma coisa útil, com certeza a espiritualidade cita que sim, mas que no tempo apropriado, e a gente sabe que não é só chegar no plano espiritual e tudo se descortina, são etapas, né? E
que, a partir do momento em que o espírito, tendo essa tendência, tendo essa forma de agir, se dá conta do equívoco cometido pela ociosidade que ele opta, né? Então, ele busca o refazimento e busca a atividade, porque a ociosidade é extremamente cansativa, por incrível que pareça, por mais contraditório que possa parecer, a ociosidade é, ela causa tédio, né? E podemos até dizer que é cansativo, cansa-se de não fazer nada. Essa é uma realidade. Inclusive, a gente pode analisar isso na nossa caminhada física, na existência material enquanto encarnados, né? Umas férias, por exemplo. Chegando o final das férias, já começa a ficar normalmente, né, principalmente no final, o início realmente se está necessitando de repouso, de refazimento das energias. Chegando próximo ao final, realmente começamos a sentir falta, sentir saudade da necessidade do trabalho, da atividade, né? Então, no plano espiritual não é diferente. Já na questão 567, é questionado: os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? E a espiritualidade responde que os espíritos vulgares, sim, estão incessantemente ao nosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. Então, na realidade, isso é muito comum, inclusive numa das questões do livro dos Espíritos, aonde Kardec, na questão 459, Kardec pergunta, né, se a espiritualidade, se os espíritos exercem influências sobre os encarnados, e a espiritualidade responde que sim, muito mais do que imaginais, sendo comum eles que vos dirigem. Então, essa influência, ela é muito real, e é importante que a gente esteja atento, né, a essa questão das influências, porque o próprio mestre já nos recomendava: vigiai e orai, exatamente em função dessas influências. Que tipo de influências estamos recebendo? E é importante que a gente perceba que, mesmo que estejamos agindo em função de influência, a decisão final é sempre nossa. Então, não somos livrados, não somos isentados da culpa de alguma ação contrária à lei de Deus por termos sido inspirados por espíritos ainda identificados com a maldade que nos conduziram ou nos sugeriram a tal ação, porque a decisão final é sempre nossa, né? E as leis de Deus estão esculpidas em nossa consciência. Cabe a nós discernir o bem do mal. Já na questão 568, é questionado: os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Então, é questionado, né, se os espíritos que têm missão a cumprir, essas missões são cumpridas no estado errante, ou seja, na erraticidade, como falamos, no plano espiritual, no intervalo entre as reencarnações, ou no estado de encarnado, ou seja, estando no corpo físico. E a resposta da espiritualidade é: podem fazê-lo num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação, que é aquilo que estamos tratando, a ocupação do espírito enquanto estando na existência espiritual, ou na erraticidade, como também é usado esse estado em que o espírito está fora do corpo físico, corpo material, digamos assim. Na questão 569, é questionado: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Então, em que consistem as missões que podem ser encarregados os espíritos errantes? E a resposta da espiritualidade são tão variados que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender.
os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Então, em relação a essa questão, a espiritualidade responde Kardec, né, que na realidade é muito variada a atividade a ser desenvolvida pelo espírito por ocasião da erraticidade, ou seja, enquanto na existência espiritual. E que tem muitas situações, inclusive, não tem como compreender. E, normalmente, a espiritualidade se utiliza quando há algo análogo na nossa atividade enquanto encarnados para nos explicar aquilo que é atividades ou coisas relativas ao plano espiritual e, em certas situações, como eles nos dizem, teríamos dificuldades de compreender, né? E ele segue a nos dizer que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo, seja como espírito, seja como homens. No caso, homens, no caso, encarnados, né? Na existência física, utilizando um corpo físico, condição que nos encontramos na atualidade. Então, as missões dos espíritos estão sempre o bem como objetivo, e, naturalmente, como missão, jamais do plano espiritual, dos benfeitores espirituais, haverá um planejamento para realizar o mal. Se porventura esse é o desejo do espírito prestes a reencarnar, com toda certeza ele não está apto ainda a reencarnar a partir do momento que ele já planeja realizar o mal, antes mesmo de é, é, adentrar numa existência física, retornar à existência física, né? Na 571, é questionado: só há espíritos elevados no cumprimento de missões? E a espiritualidade responde: a importância das missões está em relação à capacidade e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um despacho, cumpre também uma missão, que não é a do general. Então, como vimos anteriormente, a missão é sempre proporcional ou na mesma condição daquilo que está ao alcance do espírito desenvolver, né? Então, é importante a gente sempre ter em mente que o trabalho em si, ele, para o espiritismo, aquilo que a espiritualidade nos coloca, que o trabalho é a definição do trabalho, né? É toda atividade útil, né? E normalmente nós temos aquele entendimento que trabalho é só aquela atividade geradora de renda, podemos assim dizer, ou mesmo voluntário, né? Mas que, na realidade, toda ação útil é considerada trabalho. Na questão 572, é questionado: a missão do espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? E a resposta é: ele a pede e alegra-se de a obter. Porque o espírito, como vimos, em determinado momento ele pode até optar pela ociosidade, mas chega um ponto que ela é entediante, ela causa tédio, e aí o espírito opta e pede, e naturalmente, dependendo daqueles aspectos a que já nos referimos, né, que a espiritualidade já respondeu a Kardec, né, depende da atividade, se estiver ao seu alcance e se ele demonstrar possibilidade e capacidade de desempenhar, com certeza a espiritualidade a permitirá e com certeza ele será feliz a partir do momento que a natureza, como já dissemos, do trabalho na erraticidade, no plano espiritual, é diferente do trabalho cansativo, trabalho que muitas vezes exige muito esforço, né? Leva as forças, necessitando do repouso físico para repor as energias, para se refazer. O trabalho no espiritual, como vimos, no plano espiritual, como vimos, por ser de natureza ao trabalho com o pensamento, ele não é nada de desgastante, como acabamos de ver. Na questão 572A, o segundo questionamento dentro da 572, né, é questionado: a mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? E a espiritualidade responde que sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, o espírito necessita, ele pede, é uma necessidade do trabalho, é uma realização, né? Repetindo aquilo que já foi colocado. A ociosidade realmente, ela desgasta, ela cansa, ela é
como é que vamos dizer assim, ó, ela causa tédio, né? Então, a atividade é necessária. E o espírito sente-se feliz a partir do momento que ele consegue as ações úteis, as ações que são edificantes tanto para ele quanto para a coletividade, para a humanidade como um todo. Naturalmente, dependendo, né, da condição dele, e de acordo com essa condição é que serão as oportunidades lhe fornecidas. Na questão 573, é questionado em que consiste a missão dos espíritos encarnados, ou seja, aquele espírito que está no corpo físico. E aí a resposta da espiritualidade. Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então, a utilidade é sempre a partir daquilo que realizamos, e é importante que a gente tenha em mente que, lógico, e isso é mais palpável para nós, a atividade na existência física, porque isso é uma realidade, acontece ainda conosco no nosso dia a dia. Lógico que aquela do plano espiritual, pela questão do esquecimento, nós não lembramos, mas a espiritualidade vem nos esclarecer em relação a isso. Na questão 574, qual pode ser a missão da pessoa voluntariamente inúteis na Terra? Qual pode ser a missão, né, de pessoas voluntariamente inúteis? Que optam pela inutilidade, por não fazer nada, pelo repouso absoluto. Agora, o questionamento é para os encarnados na Terra, né? Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque a expiação cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e desgosto da vida. E, naturalmente, a falta do trabalho, por esse trabalho, né, ser uma lei de Deus, ele causa tédio, extenua, frustra, a pessoa se sente não realizada a partir da sua inutilidade. Na 574A, mas se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida que em nada lhes seria proveitosa? E a espiritualidade responde que entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Então, essa é uma situação por opção, mas que essa opção ela tende pelas consequências que ela causa, a ser recusada, a ser abandonada, melhor dizendo, né? E aí, a busca pelo trabalho, mas se não for enquanto encarnados, com certeza, ao retornar à pátria espiritual, o espírito vai fazer as avaliações e vai ver o quanto se equivocou e perderá novas oportunidades para que possa edificar de forma diferente a partir de então. Então, na questão número 576, os homens incumbidos de missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? E a espiritualidade responde que às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só tem um vago objetivo ao vir para a Terra. Sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir seus desígnios. Então, em algumas situações, o espírito já vem sabendo daquilo que precisa fazer, da sua missão, e outras no decorrer da existência, que normalmente pela intuição, aquela questão das tendências, né, o espírito vai se identificar com aquilo que
realmente seja a sua missão. Na questão 577, quando um homem faz uma coisa útil, é questionado, né? É sempre em virtude de uma missão anterior. E predestinado ou pode ter recebido uma missão não prevista? E a espiritualidade responde: todo o que tudo o que o homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ela é frequentemente um instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Normalmente, muitas vezes, pela inspiração para escrever um livro, né, para alguma missão útil à humanidade, muitas vezes ele passa a ser um instrumento. E a gente pode citar o exemplo do Chico, né, que foi um instrumento que Francisco Cândido Xavier, né, muito conhecido para os espíritas, que teve missões de trabalhar, escrever livros, acolher irmãos, confortar irmãos, principalmente as mães que perdiam seus filhos, em todas as situações de dificuldade. Então, pode ser, no decorrer da existência, que é revelado ao espírito as suas missões, aquilo que ele deve desempenhar durante uma existência física, né? E na questão 578, é questionado: o espírito pode falir na sua missão por sua culpa? E a espiritualidade responde: sim, se não for um espírito superior. Então, naturalmente, para o espírito superior é mais difícil essa possibilidade de falência. Os espíritos imperfeitos já não, é mais comum. E na questão 578A, né, quais são para ele as consequências dessa falha, digamos assim? Terá de reiniciar a tarefa. Está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Então, é aquele aluno que não conseguiu a aprovação pela falta de estudo, de dedicação, e terá que repetir o ano. A analogia é bem próxima, né? Na questão 542, 582, melhor dizendo, pode-se considerar a paternidade como uma missão? E a resposta sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, fica muito claro o quanto é importante e o quanto temos responsabilidade em relação à paternidade, aos filhos que o pai coloca com a missão de protegê-los e instruí-los. Então, que tenhamos consciência em relação a isso, ao quanto é importante a nossa missão como pais, para que a tarefa que recebemos e muitas vezes pedimos possa ser bem desempenhada, bem desenvolvida. Na questão 583, é questionado: se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? E a resposta é: não. Mas, quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Então, na realidade, é questionado. Nos foi falado na questão anterior quanto a responsabilidades dos pais. E aí é questionado que se uma criança se transviar apesar dos cuidados, do esforço, da dedicação dos pais, eles não são responsáveis, mas quanto piores, né, forem as disposições da criança, quanto mais, digamos assim, porque é importante que a gente compreenda que o espírito que está reencarnando através de uma criança é um espírito que já teve outras existências. E muitas vezes ele foi espírito assassino, digamos, agressivo, enfim, com muitas imperfeições a serem trabalhadas. E Deus nos coloca nas mãos dos pais uma criança na condição de fragilidade, na condição de criança, para que possamos moldar, trabalhar, superar as suas imperfeições. E a gente tem condições de identificar essas imperfeições, agressividade,
né? E tantas outras imperfeições que, com toda certeza, é fácil de ser detectada e temos a missão de trabalhá-las, que essa é uma das missões que o Pai nos dá. E para concluirmos, importante sabermos que mesmo no plano espiritual faz-se necessário o trabalho, por ser uma das leis de Deus. Então, a lei de Deus, uma delas é a lei do trabalho, e mesmo no plano espiritual, mesmo na erraticidade, há necessidade desse trabalho. Como vimos inicialmente, lá no início, é diferente a natureza do trabalho exercido enquanto na matéria. Era essa a nossa reflexão para hoje. Agradecemos a companhia dos nossos irmãos e que a paz do Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre.